Olá, meu nome é Bruno Torquato e nessa aula nós vamos tratar sobre a realeza romana. A realeza romana é um dos períodos da chamada história externa, ou seja, dentro da análise do direito romano, houve uma divisão que se tornou muito frequente dentre os doutrinadores, que é a divisão da história romana em história interna e história externa. A história interna analisa as instituições jurídicas, ou seja, na história interna se faz a análise do contrato ao longo da história romana, do casamento, do testamento, da propriedade. Já quando se analisa a história externa, a ênfase estará na organização política, organização administrativa, nas fontes do direito, em como se estrutura a própria civilização romana. Por isso, a história externa se subdivide nesses 4 períodos que vocês veem ali. Realeza, primeiro período, o mais antigo, de 753 a 510, em que o poder do rei é o poder político central. A República, que vai de 510 até 27 a.C., em que nós temos aí o governo de magistrados, juntamente com o Senado, e depois nós temos o período do Império, que se subdivide em Alto Império ou Principado, de 27 a 284 ou 285 depois de Cristo, e o período já de decadência do Império, o Baixo Império Romano ou Dominato, que vai de 284 ou 5, né, até 565 depois de Cristo. O período da realeza propriamente é um período que nós não temos muitos dados históricos, não há muitos documentos comprobatórios. Mas se sabe sim da existência dos últimos reis da realeza, que supostamente a realeza teve 7 reis, mas não se tem a comprovação dos primeiros. Apenas se tem a notícia através de mitos, de lendas. Então, a própria fundação de Roma é contada por meio de um mito, por meio da lenda de Rômulo e Remo. E o final da realeza se dá com a queda do rei, quando os patrícios o depõem em 510. Vamos ver um pouquinho sobre essa lenda de Rômulo e Remo, porque esse mito fundador ele tem uma grande importância na história romana. Conta a lenda que havia um reino na Península Itálica, o reino de Alba Longa, em que Silvio era o rei e ali governava já por um bom tempo. Prevendo a sua morte próxima, Silvio indica o seu filho mais velho como sucessor. Nas cidades antigas, não era comum que a primogenitura fosse a sucessão natural. Na verdade, o rei indicava o seu sucessor, podendo indicar qualquer um de seus filhos ou mesmo pessoa externa a qualquer parentesco. Mas, no caso, o rei Silvio Procas, acabou nomeando o seu filho mais velho, Númitor. No entanto, com a sua morte repentina, Amulho, seu filho mais novo, se apodera do trono e não encontra muita resistência de Númitor, mas teme pela resistência dos filhos deste. Por isso, Amulho organiza uma emboscada e, sem que o seu irmão fique sabendo, ele mata o sobrinho, mata Lauso, filho de Númitor. E para que a filha de Númitor, Sílvia, também não oferecesse nenhuma resistência, ele dá a ela o cargo de sacerdotisa do templo de Vesta, uma vestal. Tornando-se vestal, ela provavelmente não teria descendentes, porque as vestais deveriam ser virgens e permanecer virgens durante todo o sacerdócio. Então, quando Sílvia deixasse de ser vestal, provavelmente ela já não teria como ser mãe. A pena, inclusive, para a vestal que perdesse a virgindade durante o sacerdócio era a pena de morte.
Seria enterrada viva essa Vestal. Sílvia, então, assume o cargo, que era um cargo de muita honra, mas, depois de algum tempo, ela tem um caso com um homem que depois se revela como Marte, o deus da guerra. E, deste caso, ela fica grávida. Mantém a gravidez escondida até onde é possível, mas depois, com a descoberta da sua gravidez, ela é levada diante do rei, que é o juiz da cidade, e o rei condena-a à morte. No entanto, durante o período em que ela fica presa, aguardando a execução, ela dá à luz a gêmeos, duas crianças que, temendo que também sejam mortas, são colocadas em uma cesta de vinho e lançadas ao rio Tibre. Essa cesta de vinho vai dar numa planície, entre 7 colinas, já um pouco mais distante de Alba Longa. E ali, os bebês, chorando, são descobertos por uma loba que acabara de perder seus filhotes. Essa loba passa a amamentá-los. Por isso, o símbolo de Roma é a loba amamentando Rômulo e Remo. Ainda hoje, a cidade tem este símbolo. Depois de algum tempo, um pastor descobre as duas crianças com a loba e pega essas crianças e cria-as como se fossem seus próprios filhos. Já na idade adulta, Remo é acusado de devastar os rebanhos de Númitor, seu avô, mas que ele não sabia até então. E então ele é preso e levado para o rei Amulho, que se exime de aplicar qualquer pena, porque ele diz que isso é um assunto particular de Númitor, então que ele pode aplicar a pena que bem entender. Númitor, no entanto, na presença de Remo, não tem coragem de aplicar nenhuma pena, porque ele percebe uma semelhança física entre aquele jovem e a sua filha. Remo, então, fica preso, aguardando finalmente a sentença, que até então não veio. Rômulo é informado, então, pelo seu pai adotivo, aquele pastor, da sua provável origem. E ele, então, vai à cidade, mata o rei, resgata Remo e coloca o avô Númitor no poder. Anos mais tarde, Rômulo e Remo resolvem fundar uma cidade aonde a cesta de vinho havia dado, ali naquela planície entre 7 colinas. E eles organizam, planejam aquela cidade que será fundada. Tiram na sorte quem será o primeiro rei e Rômulo é o escolhido. Rômulo, então, nomeia a cidade de Roma. Tempos depois, ele tem uma disputa com o irmão e mata o irmão. Rômulo, então, seria o primeiro rei de Roma. Mas qual que é o dado importante desse mito? Que o rei de Roma, o primeiro rei, o fundador da cidade, é um semideus. É um descendente do deus da guerra. Roma, então, seria uma cidade predestinada a vencer todas as batalhas, a vencer as guerras. E essa pretensa origem religiosa vai fazer com que muitos cidadãos que têm aí uma relação direta com Roma se digam no direito de governar, porque são descendentes dos deuses. Então, esses cidadãos, inclusive, vão compor a classe mais nobre da cidade, a classe dos patrícios, que justificam o seu poder em razão dessa origem religiosa. A gente percebe, então, que a realeza é um período marcado por essa influência religiosa, especialmente pela presença dos deuses domésticos. Deuses domésticos, domos, significa família. Então, deuses domésticos são os deuses familiares. Ou seja, se acreditava nas famílias patrícias que com a morte de um membro, este não
desapareceria. Não cessaria ali sua existência. Ele apenas passaria para uma próxima existência, uma existência invisível, mas que se daria também neste mundo. Por isso até que eles eram chamados também de deuses inferiores, porque continuam a viver aqui, entre nós. E eles seriam responsáveis por todo o bem ou todo o mal que acontecesse àquela família. Exatamente por isso, as famílias patrícias faziam um culto a estes deuses e vão, a partir desses cultos, estabelecer muitas das normas que surgiram durante a realeza. Então, não há como separar as normas religiosas das normas jurídicas nesse período, já que as normas da cidade surgem em razão dessa religião doméstica. O poder político, agora discorrendo sobre a organização política desse período, se dá em 3 órgãos principais. Nós temos o rei, o senado e os comícios. O rei é o detentor do poder máximo, até por ser o sacerdote da cidade. É ele que preside os cultos lá no templo municipal, o templo de Vesta, que não estava só na lenda, realmente várias cidades tinham esse templo de culto aos deuses municipais. O rei era o responsável por comandar os exércitos, por julgar, por propor, muitas vezes, leis aos comícios, por administrar as riquezas, por administrar obras públicas. Então, ele tem uma ampla função administrativa que foi assimilada em razão do seu poder religioso. O Senado é constituído pelos chefes das famílias patrícias. Na verdade, é essa, inclusive, a origem do termo, né? Senado vem do latim senatus, que significa os mais velhos. Então, os senadores são escolhidos pelos reis dentre os principais chefes das famílias patrícias. Tinham ali uma função vitalícia e auxiliavam o rei na tomada de decisões. E, inclusive, também ratificavam as normas que eram aprovadas nos comícios. Então, nós temos uma espécie aí de segunda casa legislativa, uma casa revisora, que fiscaliza as formalidades legais para a elaboração das normas jurídicas, embora nesse período as normas fossem quase sempre consuetudinárias. Os comícios são essas assembleias populares, mas quando eu digo aqui popular, eu estou dizendo de um povo que é considerado de maneira muito restritiva, porque povo romano ali significam apenas os patrícios. Então, o rei, o senado e os comícios são exclusivamente dos patrícios. E vai ser assim durante a maior parte da realeza. Só posteriormente é que será criada uma assembleia também com participação da plebe, que será os comícios centuriatos. Mas isso vai ser já com o sexto rei, ou seja, no final do período da realeza, quando Sérvio Túlio, este sexto rei, faz uma reforma e muda o critério de cidadania, que antes era religioso e passa a ser um critério censitário, ou seja, baseado nas riquezas. Portanto, patrícios e plebeus mais ricos faziam parte desses comícios centuriatos. Mas o comício exclusivo dos patrícios, o comício curiato, continua existindo. Vai haver, então, 2 assembleias com essas funções eminentemente legislativas, ou seja, de aprovação de normas, normas no sentido amplo aqui, não propriamente normas no sentido de lei escrita, que eram raras ou talvez até inexistentes nesse período, já que nós não temos nenhum documento que comprove a existência de leis escritas no período da realeza. A organização social, por sua vez, como nós já falamos, é caracterizada por essa tensão social entre patrícios e plebeus. Os patrícios, como os descendentes dos fundadores da cidade, como aqueles que têm a religião doméstica, e a plebe, como
os povos que foram se estabelecendo naquele território, mas que não tinham muitas vezes os mesmos cultos. Então o direito nem dizia respeito a eles. O direito não se aplicava a eles, porque o direito era religioso. Então, nem todo indivíduo que residia em território romano poderia ser considerado como cidadão, como membro do populus romanus. Somente os patrícios eram. A situação só muda com esse sexto rei, com Sérvio Túlio, que vai promover a reforma da cidadania, mudando o critério para um critério censitário. A religião é, sem dúvida, o ponto mais importante da realeza. E há uma obra muito relevante para se conhecer essa religião doméstica e a origem dos institutos jurídicos, que é a obra do historiador francês Fustel de Coulanges. Ele escreve a obra A Cidade Antiga, em que ele narra como esses cultos religiosos romanos, gregos e hindus levaram à formação do direito. Então, fica aí a recomendação de leitura, porque é um livro realmente muito interessante nessa análise. A gente pode perceber que a religião romana, na verdade, é uma religião bastante ampla, porque os romanos foram conhecendo outros povos e assim assimilando muitas vezes outros deuses de outros povos. É o que acontece muitas vezes com os deuses superiores. Tanto que a gente tem uma proximidade dos deuses gregos e dos deuses romanos, né? Deuses superiores são aqueles que não vivem entre nós. São os chamados deuses do Olimpo, os deuses do submundo, as ninfas, as musas, o deus dos mares, né? Então aí a gente vai ter deuses que muitas vezes explicam fenômenos naturais, né? Que não têm essa humanidade, né? São entidades que são consideradas eternas, né? Diferente dos deuses inferiores, que os deuses inferiores são seres humanos que faleceram e que agora passam a uma nova existência, a uma existência invisível. Então eles são enterrados no terreno da própria família. E ali, naqueles túmulos e mesmo no altar da família, eles recebem cultos e oferendas. Graças a esses cultos é que nós teremos, então, uma série de normas cerimoniais que permitem a composição jurídica dessa sociedade. Por exemplo, o casamento se dá perante esse altar, se dá com a bênção desses deuses. A propriedade vai ser considerada inicialmente como inalienável. Inalienável porque ali é a morada dos deuses. Então, se há um inadimplemento, por exemplo, de uma dívida, o devedor não terá os seus bens executados, até porque esses bens não pertencem somente ao devedor, mas a toda a família, inclusive aos deuses domésticos. Por isso, a execução se dava sobre o seu corpo. Ele se tornava escravo ou seria morto, mas não haveria a execução da propriedade. Então, todo o direito acaba tendo uma influência muito forte desses deuses inferiores, que são chamados de deuses lares ou deuses mães. Agora, a gente pode visualizar o final da realeza. A realeza tem fim numa rebelião dos patrícios, que temiam que o último rei, Tarquínio, o sétimo rei, concedesse mais direitos à plebe, porque o sexto rei havia concedido. Ou seja, diante de pressões dessa classe plebeia, o rei acaba mudando o critério de cidadania e permitindo, inclusive, a criação dos comícios com base censitária. Ou seja, aqueles comícios centuriatos são criados exatamente por Sérvio Túlio, com uma concessão de direitos à plebe. Ao que parece, esse sétimo rei também é pressionado e também estava prestes a conceder mais direitos. E a plebe, então, teria
direitos políticos muito próximos dos patrícios. Temendo isso, os patrícios vão depor o rei, vão retirar dele as funções políticas e as funções administrativas, e vão criar, então, magistrados, colocando fim ao período da realeza. Então, a realeza termina em 510 ou 509, a depender aí da datação, mas é nesse período que o rei se torna apenas uma figura religiosa. E aí tem início a república com o governo dos magistrados, juntamente com o Senado. Mas aí fica para o próximo vídeo. Até logo.